Você sabia que, muitas vezes, uma pessoa consegue esconder um segredo de quase todos, mas não consegue disfarçá-lo completamente apenas com a fala? Muitas pessoas pensam que as mentiras são sempre reveladas pelas ações, mas, na realidade, a linguagem costuma ser uma das pistas mais sutis. As palavras que alguém usa, a maneira como explica uma situação e até mesmo as expressões que repete com frequência podem revelar o que se passa na mente dessa pessoa, mesmo que ela não tenha consciência disso. Neste vídeo, falaremos sobre 5 frases que costumam aparecer entre mulheres que estão em relacionamentos secretos. O objetivo deste conteúdo não é julgar ninguém nem fazer você suspeitar imediatamente do seu parceiro só porque ele diz uma dessas coisas. Pelo contrário, a intenção é entender como a pressão psicológica pode influenciar a forma como uma pessoa se comunica, para que você possa observar a dinâmica de um relacionamento com uma perspectiva mais equilibrada e objetiva. Se você está em um relacionamento, esta discussão pode ajudá-lo a identificar certos padrões de comunicação que podem ter lhe parecido estranhos, mas que você nunca conseguiu explicar claramente. Lembre-se sempre de que uma única frase não prova absolutamente nada. De uma perspectiva psicológica, o comportamento deve ser analisado como um conjunto de padrões consistentes e não como um incidente isolado. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber cada novo vídeo. Além disso, escreva a palavra consciente nos comentários para sabermos que você chegou até aqui e está acompanhando a conversa. Agora, há algo muito importante que precisamos entender. Do ponto de vista da psicologia dos relacionamentos, a infidelidade raramente surge do nada. Na maioria dos casos, ela se desenvolve gradualmente. Primeiro, pode haver uma simples curiosidade, depois surge uma proximidade emocional e, com o tempo, essa conexão pode se tornar muito mais profunda. Durante esse processo, a pessoa frequentemente experimenta um conflito interno porque precisa manter 2 realidades simultaneamente. Por um lado, continua compartilhando sua vida com o parceiro. Por outro, começa a desenvolver um vínculo com outra pessoa que tenta manter em segredo. Viver 2 realidades simultaneamente não é fácil. A mente precisa constantemente se lembrar de qual versão da história foi contada para cada pessoa, evitar contradições e controlar a culpa que surge de tempos em tempos. Toda essa carga mental pode produzir o que é conhecido em psicologia como fadiga cognitiva, uma condição na qual o cérebro tem cada vez mais dificuldade em controlar cada detalhe da comunicação. Como resultado, certas frases começam a ser repetidas com mais frequência. À primeira vista, parecem completamente normais e até razoáveis. No entanto, quando essas mudanças ocorrem juntamente com outras alterações comportamentais, podem indicar que algo está mudando no relacionamento. Você já sentiu que seu parceiro, fala de forma diferente? Talvez não pelo tom de voz, mas porque as explicações que ele, oferece parecem cada vez mais confusas ou difíceis de entender. Se isso já aconteceu com você, preste bastante atenção à conversa até o final. A primeira frase que costuma aparecer é: "Sinto que você não me entende mais" ou "Você não me conhece como antes". À primeira vista, essas expressões parecem refletir uma decepção perfeitamente normal. Em qualquer relacionamento de longo prazo, há momentos em que a comunicação não é tão fluida quanto antes. Portanto, ouvir esse tipo de frase não significa automaticamente que houve infidelidade. No entanto, de uma perspectiva psicológica, essas palavras às vezes escondem um significado mais profundo. Quando uma pessoa começa a formar uma conexão emocional com outra, pode começar a sentir que essa nova pessoa a ouve melhor, entende suas emoções com mais facilidade ou lhe dá uma atenção que ela percebe como diferente. Essa comparação nem sempre acontece conscientemente, mas, aos poucos, altera a forma como ela interpreta seu relacionamento atual. Como resultado, o parceiro com quem compartilhou anos de sua vida pode começar a parecer distante ou incapaz de compreendê-la. Contudo, essa mudança não se origina necessariamente da outra pessoa. Muitas vezes, é a própria percepção dela que muda devido ao vínculo emocional que está desenvolvendo com alguém. Em psicologia, esse fenômeno é frequentemente descrito como uma mudança na percepção emocional. Quando a tensão emocional é dividida, o novo relacionamento costuma ser visto de forma muito mais idealizada, enquanto o relacionamento anterior começa a parecer cheio de defeitos que antes eram quase imperceptíveis. Por essa razão, frases como "você mudou" ou "você não me entende mais" podem refletir as próprias mudanças internas de quem fala, mais do que mudanças reais no parceiro. O mais interessante é que essas afirmações também podem se tornar, inconscientemente, uma forma de justificativa interna.
Se a pessoa consegue se convencer de que não é mais compreendida pelo parceiro, fica mais fácil justificar a proximidade emocional com outra pessoa. Aos poucos, o sentimento de culpa diminui porque ela sente que tem um motivo válido para buscar apoio ou compreensão fora do relacionamento. Infelizmente, quem ouve essas palavras costuma reagir imediatamente se culpando. Começa a se perguntar: será que eu realmente mudei? Será que não estou mais dando a devida atenção? Será que a culpa é minha? Mas a realidade nem sempre é assim. Todo relacionamento exige comprometimento de ambos os parceiros, e nem todas as mudanças partem da outra pessoa. Às vezes, essas transformações são influenciadas por processos emocionais que nunca foram expressos abertamente. Portanto, ao ouvir esse tipo de afirmação, tente não reagir impulsivamente. O mais importante é observar o padrão completo de comportamento. A comunicação realmente se deteriorou devido a problemas reais, ou essa mudança é acompanhada por maior distanciamento, irritabilidade, evitação de conversas, maior segredo ou uma atitude muito mais reservada. Muitas vezes, a verdadeira resposta não está em uma única frase, mas em um conjunto de comportamentos que se repetem ao longo do tempo. Agora, vamos à segunda frase, uma expressão que parece completamente normal, mas que, em certas circunstâncias, pode ter um significado muito mais profundo. A frase é: preciso de espaço ou quero um tempo para mim. Na realidade, todos nós precisamos de espaço pessoal. Relacionamentos saudáveis permitem que cada parceiro tenha tempo para si. Aproveite seus hobbies, veja seus amigos ou simplesmente faça uma pausa na rotina diária. Por isso, pedir espaço é perfeitamente normal. No entanto, a psicologia nos lembra que o contexto é sempre muito mais importante do que a frase em si. Quando essa necessidade de espaço surge repentinamente, começa a se repetir com frequência e é acompanhada por outras mudanças de comportamento. É perfeitamente normal que o parceiro se pergunte o que realmente está acontecendo. Em alguns casos, esse pedido surge de uma necessidade genuína de descanso mental. Mas, em outros, esse espaço não se trata de buscar solidão, mas sim de ter tempo suficiente para viver outra parte da vida sem ter que responder a muitas perguntas. Às vezes, esse tempo é realmente usado para relaxar, recarregar as energias ou reduzir o estresse. No entanto, em outras situações, serve para organizar reuniões, atividades ou aspectos da vida que a pessoa prefere manter separados do relacionamento. Por isso, é tão importante observar o que acontece depois de fazer esse pedido. Se alguém realmente precisa de tempo para si, geralmente usará esse espaço para descansar, refletir, trabalhar ou se envolver em atividades que a façam se sentir melhor. Por outro lado, se a pessoa afirma querer ficar sozinha, mas permanece constantemente ativa nas redes sociais, começa a sair com mais frequência, encontra novas desculpas para viajar e parece muito mais entusiasmada quando está longe de casa, então essas mudanças merecem ser observadas como parte de um padrão maior. É importante enfatizar uma coisa: isso não significa que toda pessoa socialmente ativa esteja escondendo algo. Essa seria uma conclusão injusta. No entanto, quando esses comportamentos surgem juntamente com uma diminuição do interesse pelo parceiro, conversas cada vez mais breves e explicações pouco claras, a psicologia recomenda analisar o conjunto completo de comportamentos e não apenas um incidente isolado. Há também outro aspecto interessante relacionado ao momento em que essa necessidade de espaço pessoal surge. Em alguns relacionamentos, esses pedidos tendem a surgir logo após momentos de intensa intimidade emocional. Por que isso acontece? Uma possível explicação psicológica é a presença de um conflito interno. Quando alguém mantém 2 relacionamentos simultaneamente, compartilhar momentos íntimos com o parceiro pode desencadear sentimentos de culpa. Para reduzir essa tensão emocional, algumas pessoas criam inconscientemente um certo distanciamento temporário. Dessa forma, elas sentem que precisam de tempo para acalmar as emoções antes de retornar à rotina habitual. Claro, essa não é uma regra universal. Muitas pessoas precisam de espaço por motivos perfeitamente normais. O que realmente importa é observar se esse comportamento faz parte de um padrão consistente. Agora chegamos à terceira frase, uma expressão tão razoável que quase ninguém questiona. A frase é: isso não tem nada a ver com você ou não é sua culpa. Essas palavras costumam aparecer quando o parceiro começa a notar mudanças no comportamento dele e tenta entender o que está acontecendo. Talvez você se pergunte por que ele parece mais distante agora, responde com menos frequência ou não demonstra mais o mesmo interesse de antes. Mas, em vez de oferecer uma explicação clara, você recebe uma resposta breve, ambígua e difícil de explorar.
De uma perspectiva psicológica, essa frase pode funcionar como um mecanismo de proteção. Ao dizer que o problema não tem nada a ver com você, a pessoa está tentando encerrar rapidamente a conversa para evitar explicar o que realmente prefere manter em segredo.